Seja Deus. Quem vai ministrar agora aos nossos corações é o Davi. Eu conheci o Davi ainda criança. A sua mãe trabalhava numa lanchonete, Heloísa. Trabalhava numa lanchonete aqui na rua São Pedro. Pediu para mim fazer uma visita em sua casa. E lá então eu conheci pequenininho o Davi. Depois o Davi veio jogar futsal, futebol de salão aqui na escolinha do 7. E um dia ele chegou chorando na escolinha e o pastor Coqui orou com ele, foi ou não foi? Depois ele veio para os adolescentes e tem ajudado, tem participado, tem sido bênção ali com a Milena e o Guilherme também. Deus use você, que você seja bênção na nossa vida, viu? Amém, pastor, obrigado. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Amém, eita glória. Queria falar que muito obrigado, que a minha mãe está me assistindo na transmissão aí. Muito obrigado, mãe. Ó, tchau para você. Gente, o tema da minha pregação é adotados como filhos de Deus. Eu queria que vocês abrissem em Romanos 8:14, por favor. Aí a gente vai até o 17. Enquanto vocês estão abrindo, eu queria relembrar para vocês um pouco do capítulo 7, para a gente conseguir entender o raciocínio de Paulo até a gente chegar no capítulo 8. Paulo ele vai dizer que a lei é extremamente boa. O Paulo fala que a lei é extremamente boa para que nós percebemos que somos pecadores, que estamos debaixo do pecado e que não conseguimos cumprir toda a lei por causa do nosso pecado. E aí Paulo vai começar o raciocínio sobre que nós somos reconciliados com Cristo e Cristo morre naquela cruz por nós, para que nós possamos agora ter comunhão convicta com Ele. E mesmo nós sendo pecadores, por graça e misericórdia, Ele nos tira dessa condenação para o pecado, para agora ser justo diante de Deus. E por isso que agora Jesus tira essa condenação de pecadores, de condenados, para agora justos diante dele. Por isso que no capítulo 8, no versículo 1 de Romanos, ele vai falar: agora não existe mais condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão firmes com Cristo Jesus. Então vamos ler Romanos capítulo 14 até o 17. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém, Jesus. Que versículos maravilhosos são esses, meus irmãos. Que verdade maravilhosa Paulo fala nesses versículos. Que agora nós podemos ter uma intimidade de pai para filho, de filho para pai. Cristo agora faz-nos se tornarmos filhos dele por meio da obra mediante dele na cruz. E para a gente entender por que Paulo usa essa parte de adoção, a gente vai aprender e para a gente conseguir aplicar essa reflexão para nossas vidas, porque há muitas verdades aqui. A adoção naquele tempo do Império Romano, ela era bem mais comum entre os judeus e os hebreus. Geralmente a adoção acontecia quando alguma pessoa não tinha herdeiros. Então, se uma família não tinha herdeiros, era muito importante você passar o nome da família, o legado da família, não só os bens materiais, mas os bens imateriais também. E normalmente uma pessoa que era adotada geralmente era um servo ou um escravo bom. Então, ou seja, um escravo bom que trabalhava na casa de um cidadão romano, ele era bom, seguia as ordens do seu mestre e acabava criando uma certa intimidade com aquela família e acabava sendo adotado. E acontecia 5 coisas maravilhosas com ele nesse processo de adoção. A primeira coisa que acontecia é que as dívidas dele estavam canceladas. Então, se eu, por exemplo, era pai de um escravo e adotava
todas as dívidas eles não existiam mais, não existia mais dívida com ele. A segunda coisa, ele recebia um novo nome, uma nova identidade. Ele não era mais aquele velho servo, ele não era mais aquele velho escravo. Agora ele era parte do nome da família, ele recebia o nome da família. Terceira coisa, ele se tornava herdeiro instantaneamente. Herdeiro, ele tinha direito à herança, não só os bens materiais, mas também o nome da família, o legado da família. A quarta coisa, o pai passava agora a ser responsável pelos atos do seu novo filho adotado. E realmente respondia como um pai, com seu filho. E a quinta coisa que vale muito a pena a gente falar é que o filho adotado tinha a obrigação de honrar o nome da família, honrar o seu pai. Era uma via de mão dupla, então ele recebia todos esses benefícios. Sendo adotado, ele tinha agora uma nova obrigação de honrar o seu pai. E o apóstolo Paulo, ele foi muito sutil em falar isso, porque Deus faz a mesma coisa conosco. Deus, ele pela obra dele na cruz, ele nos adota como filhos de Deus. E isso é maravilhoso, é uma verdade indescritível que nós precisamos aplicar na nossa vida cristã, e nos lembrar disso, que nós somos filhos de Deus, pela obra mediante dele na cruz. E isso acontece na nossa vida cristã e faz parte. Primeiro, graças a Ele, Ele nos tira as nossas dívidas, todos os nossos pecados, as nossas dívidas que nós tínhamos, nós somos lavados e purificados com Ele. A segunda coisa, nós recebemos um novo nome. Nós não somos mais o velho homem, nós morremos para o velho homem, pela obra mediante Jesus Cristo na cruz, e porque agora, graças a Ele, nós somos adotados e participamos da família de Deus. Isso é maravilhoso. A terceira coisa é que nós se tornamos herdeiros instantaneamente. Instantaneamente herdeiros. Então, Deus nos dá tudo, e tudo de Deus nos pertence. Eu lembro da parábola do filho pródigo, que o pai fala para o filho mais velho: filho, tudo que é meu é seu. Você sempre fez parte disso. A quarta coisa é que Deus agora passa a ser responsável por nós. Ele é o nosso Pai, e nós podemos clamar Abba, Pai. O que é esse significado de Abba? Quando o apóstolo Paulo fala isso, é um texto do aramaico, que é como se fosse um bebê clamando pelo seu papai, como se fosse um bebê sentado aqui, clamando pelo seu papai: papai, eu quero um colo, papai, eu preciso de você. E é isso que, a partir que nós somos adotados como filhos de Deus, nós agora temos essa intimidade com Deus. Nós conseguimos agora clamar Abba, Pai, Pai. Isso é maravilhoso. Nós agora podemos desfrutar e correr para Ele. A quinta coisa é que, em gratidão em tudo que Ele fez por nós, em gratidão que Ele morreu naquela cruz, em gratidão em tudo que Ele fez, agora nós temos o dever de honrar o nosso Pai. Nós temos o dever, e o nosso dever é honrar a Ele, porque se Deus nos dá tudo, nós com Cristo já temos tudo. E eu queria voltar para o começo do texto, que o apóstolo Paulo está falando assim, que somente aqueles guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo aqui em Romanos não é somente ser guiado, Espírito Santo, me aconselhe nessas coisas do futuro, me aconselhe qual faculdade eu vou passar. Não é somente isso. Claro, é muito importante, porque o Espírito Santo, ele nos coordena para o futuro. Claro, isso é extremamente importante. Mas ser guiado pelo Espírito aqui em Romanos é odiar o nosso pecado, é odiar nós mesmos, é rejeitar o nosso eu e nascer de novo e buscar intimidade com o coração transformado. Então, ser guiado pelo Espírito é seguir em santidade com Deus e intimidade com o nosso coração transformado. E a aplicação que a gente tem para essa noite é que Jesus quer isso conosco. Jesus, ele morreu para aquela cruz por nós. Ele morreu por amor, para que nós possamos desfrutar a ser filhos de Deus. Jesus morre naquela cruz por nós, para que nós possamos agora passar a eternidade com Ele e desfrutar disso. Então agora, graças a Ele, nós conseguimos desfrutar e ter essa intimidade com Ele de pai para filho. E isso é maravilhoso. Ele morreu naquela cruz por nós, deixou sua glória por amor, porque Ele queria que nós se tornássemos filhos de Deus. A vida conduzida pelo Espírito faz com que temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Precisamos viver de acordo com o Espírito Santo, para que nós possamos nos aproximar dEle. Graças a Deus por isso.
Graças a Deus que agora nós podemos nos aproximar dele, sendo filhos de Deus. E a última coisa é, tá, Davi, eu sei de tudo, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei, Jesus morreu e eu sei que eu tenho que seguir santidade, eu sei que eu tenho que fazer isso e isso. Mas será que nós estamos vivendo com o coração transformado? Será que nós estamos caindo nos mesmos pecados que antes? Ou será que nós estamos vivendo a vida de acordo com o Espírito Santo de Deus? Será que isso é uma verdade no nosso coração? Será que nós não se lembramos que nós somos filhos de Deus? E a última fala é que a ideia é que somos filhos, seus próprios filhos e filhas, é a mola mestra da vida cristã. Nossa condição de filhos é o auge da criação e o objetivo da redenção. Tá, Davi, eu não vivo essa vida, mas Jesus morreu naquela cruz por nós, para que Ele oferecesse o seu perdão, para que o objetivo da redenção é que nós, mesmo se caímos, mesmo se nós não vivamos a vida de acordo com o Espírito, o objetivo da redenção de Jesus é que nós possamos desfrutar o Evangelho com Ele e podemos desfrutar a nossa vida eterna com Ele. Esse é o objetivo da redenção, esse foi o objetivo de Deus, que foi enviar o seu Filho para que nós possamos desfrutar uma vida junto com Ele, para que nós possamos ser íntimos. Deus, Ele é um Deus de reconciliação, Ele é um Deus de comunhão. Deus não espera que nós fazemos alguma coisa aqui, Ele vai enviar o fogo consumidor dele. Não, Ele oferece o perdão, Ele oferece o amor, e é isso que Jesus quer essa noite, que você desfrutar mesmo do Evangelho, desfrutar que Ele é o Rei, Ele morreu naquela cruz por você, por mim, para que você desfrute da vida eterna e que você passe agora a ser filho de Deus. Amém, Jesus? Amém, amém.